Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre jovens. É um assunto polêmico, né? Porque ser jovem hoje em dia é muito difícil. Não que não fosse difícil em outras épocas, né? Que eu lembro também, né? Apesar de ser bem distante, há muito tempo atrás, quando eu era jovem também era complicado. Conflito de gerações, né? Propósitos, desejos, sonhos que a gente tem que não condiz com a vontade de nossos pais, aí acaba dando certo conflito, a gente se sente desamparado, abandonado, sente que ninguém nos entende, né? Ser jovem não é fácil. É uma fase em que você está deixando a tua fase, né, aquele momento de infantilidade e se tornando um adulto. E quando a gente se torna um adulto, é muita decisão para tomar, é rumo, né, que a gente precisa seguir. A gente não pode ficar dependendo dos nossos pais pro resto da vida, então a gente tem que pensar no nosso futuro. Só que hoje tem um ataque tão grande em cima dos jovens, a sociedade, o mundo, eu acho que oprime muito os jovens. O que que acontece? Tem muita coisa que mostra para os jovens que eles podem ser, o que eles podem fazer, o que eles podem querer. Mas é muitas opções e a maioria dessas opções não são assim coisas boas, coisas agradáveis que vai edificar, que vai fazer crescer, que vai ser mais forte. São coisas que podemos dizer que enfraquece o ser humano, né? Os jovens estão com muitos caminhos e, ao mesmo tempo, esse excesso de caminhos, esse excesso de direções, se a gente for olhar realmente, são poucas, não tem muito. Né? Hoje tem aquela exigência, faculdade, que faculdade você vai fazer, que trabalho que você vai seguir. Tá, tínhamos isso no passado também. Mas hoje, além disso, além de ter essas opções, está tendo muita opção de você não precisa ser quem você é. Então, muitos jovens hoje olham outras pessoas, né? E querem ser como essas outras pessoas, porque nós temos hoje as redes sociais, né? Então, tudo é mais fácil de você ver, tudo é mais fácil de visualizar. Às vezes você está vendo a rede social de uma certa pessoa, parece que a vida daquela pessoa é um mar de rosa, é uma perfeição. Aí você começa a idealizar aquilo para você, falar, nossa, aquilo deve ser muito legal viver aquilo. Você sonha aquilo para você. Mas aquilo que a pessoa às vezes está te mostrando não é aquilo que ela está vivendo. Porque quantas pessoas você vê às vezes no restaurante e tá ali, todo mundo sorri, tira aquela linda foto, mas acabou a foto, todo mundo fecha a cara e volta a comer. Como se não estivesse tendo mais aquela comunhão com a família ou com os amigos. Então, nem tudo que a gente vê nas redes sociais é verdade. E os jovens dão muito destaque à rede social, eles se importam demais com rede social, querem ser vistos, querem mostrar o que fazem, querem ver o que os outros estão fazendo. E aí, como é que fica a tua vida particular fora da rede social? Porque a vida não pode ser só uma rede social. Então, eu acho que os jovens são muito atacados por esses excessos de opção que tem na rede social. Aí o que acontece? Os jovens se sentem tão perdidos que eles querem buscar, como não sei como é que dizem hoje, né, um grupo, né, reunir pessoas que possuem o mesmo propósito. Só que às vezes os propósitos, por ter a cabeça assim tão cheia, né, de tanta novidade, é tanta coisa que jogam na cabeça dos jovens, que os propósitos que eles se reúnem, que eles buscam junto, não é um propósito adequado. Apesar de ter muitos jovens querendo aquele propósito, não é um propósito que vai trazer felicidade no futuro, que vai trazer um preenchimento, que pode até deixar a pessoa perdida mais para frente. Não significa que só porque tem várias pessoas querendo a mesma coisa, que aquilo é o correto, que aquilo é o melhor. Muitas vezes a gente tem que caminhar contra a maré. Se todo mundo está querendo ar, será que aquele ar, aquele grupo que deseja aquele ar, é bom para mim?
Aí as pessoas, os jovens, especialmente, estão querendo muita turminha, né? Para ter um reconhecimento, para mostrar o que é, o que não é, para ter um companheirismo, né? Só que às vezes acaba se reunindo com um propósito que não é adequado. E aí entra mais conflito na família, porque um pai e uma mãe, eles querem o melhor para o teu filho. Eles querem um futuro bom, um futuro próspero, só que muitas vezes eles não sabem passar isso para o filho, não sabem explicar isso para o filho. Aí acaba tendo um conflito, discussões. Os pais às vezes querem impor a vontade deles para tentar salvar o caminho do filho. Aí vai ser pior ainda, aí o filho vai bater de frente. E a gente tem tanta coisa que influencia a vida do jovem, não é? É na faculdade, tem tanta coisa que influencia o jovem e nem sempre o que está na faculdade é bom. Hoje nós vemos muitos exemplos de que muita coisa que está na faculdade não está legal, está induzindo o jovem a ir para um caminho ruim. Muitos amigos, muitos companheiros que também não é uma influência muito boa. O que a gente vê hoje na televisão não é influência boa. Então, tem muitos exemplos que não é influência adequada, porque o jovem, querendo ou não, ele está terminando de formar a sua personalidade. Aí ele só vê coisas erradas, só tem influências inadequadas. Qual é o mais fácil? Ele seguir pelo caminho inadequado. Ele querer coisas que não convêm. Só que o problema é que hoje ele não percebe que esse caminho que ele está pegando vai ser prejudicial para um futuro. Aí quando chegar esse futuro, a vida não está boa, a vida está complicada, está pesada, está difícil, e olhar para trás só vai ter arrependimento. É difícil? É. É difícil tomar decisão, é difícil pensar, é difícil raciocinar. E, infelizmente, tem muitos jovens que não estão sabendo lidar com a situação que eles estão vivendo, por ter tantos caminhos para seguir. Aí fica aquela história, ai, eu não quero ser quem eu sou, não estou contente com quem eu me tornei no momento. Só que o jovem não consegue perceber que Deus o fez perfeito, Deus o fez cheio de dons. Ele só precisa olhar para si e ver o que eu tenho de melhor em mim. O que eu de verdade gosto de fazer? Parar de olhar para os outros. Não olhe para os amigos, não olhe para a sociedade. Olhe para si, olhe para dentro de si. O que realmente você gosta, o que realmente te satisfaz para fazer. Só que isso, apesar de muitos jovens achar que é quadrado o que eu vou falar, que está ultrapassado, para a gente poder olhar para dentro de nós e saber qual é o melhor caminho, a gente precisa ter uma base sólida. A gente precisa se firmar em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos leva para o caminho correto. Então, a gente que é jovem, né? Que eu já fui jovem um dia. Então, nós, assim, as pessoas que são jovens, eles precisam sentar, esquecer o que o mundo está dizendo, tampar esses excessos de vozes, porque tem muita voz falando, é muita gente falando. Esquece o que todo mundo está falando. Senta no teu quarto e chega para Jesus e fala: Senhor, eu estou perdida, eu não sei o que eu faço. Meu caminho está obscuro, meu caminho está difícil. Eu não sei nem sequer do que eu estou gostando mais, mas me ajuda a ver o que eu gosto. Me ajuda a compreender o que eu estou sentindo. Me ajuda a encontrar um caminho. Me ajuda a ver os dons que o Senhor me deu. Me ajuda a ser capacitado para fazer o que eu devo fazer, para ter um caminho bom, para ter uma vida digna, uma vida honrada. Nem tudo é fácil, gente, mas você precisa basear os teus caminhos no Senhor Jesus, porque Ele vai te levar para o caminho correto, Ele vai te mostrar o que está errado na tua vida. Chega de ouvir um monte de gente falando, faz isso, faz aquele outro. Vai e pede conselho para quem realmente tem a total e absoluta verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitos jovens
Crianças também que não estão sabendo lidar com esse excesso de informação, com essas vozes o tempo todo falando, faz isso, faz aquele outro, se sente tão mal, se sente tão perdido, que cai em bebida, que cai em droga, ou pior, né, gente? Acaba cometendo atos que infelizmente, né, hoje em dia não pode nem falar muito na rede social, mas acaba dando fim, né, a tudo, porque se sente isolado, apesar de estar no meio de muita gente, sente que tem dor, apesar de às vezes estar sorrindo, sente um vazio que não sabe com que vai preencher. Então comecem a olhar para o Senhor Jesus. E esse ataque nos jovens, infelizmente, vai ocorrer. Vai ter muita coisa para deixar os jovens confundidos, confusos, porque tem promessa do Senhor em cima dos jovens. Se vocês forem ler Joel, capítulo 2, versículo 28, olha só que interessante isso. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, filhos e filhas, aqui diz filhos e filhas profetizarão. Jovens terão sonhos. Por quê? Porque serão usados pelo Senhor. O Senhor tem projetos, o Senhor tem planos, tem propósito para a vida de cada um. Deus pretende usar os jovens. Por isso os jovens são tão atacados, por isso são tantas informações em cima dos jovens. Então você que é jovem, procure o Senhor Jesus. Veja o que Ele tem para a tua vida. Descubra qual o propósito que Ele tem para você. Porque o Senhor Jesus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Deixa Jesus te usar. Deixa Jesus caminhar você para a tua vida. Isso não é coisa ultrapassada. Isso é atual. Estamos vivendo tempos difíceis, em que é difícil você ser você mesmo. E quando você pretende ser você mesmo, quando você pretende ouvir a voz de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus, vem muitas pessoas te baterem, dizer que você está ultrapassado, que você está aí errado, que você não precisa fazer isso. Mas é Deus que nos capacita, é Deus que nos guia, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos mostra o caminho. Procure o Senhor e veja como você deve viver a tua vida. Busque os conselhos do Senhor. Seja a luz de Cristo na tua casa. Se na tua casa ninguém acredita em Jesus Cristo, seja você o primeiro a acreditar. Apresente a tua vida ao Senhor e pergunte: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor tem para me dizer? Escute o que Ele tem para te dizer e você não vai se arrepender. Olha, eu espero que vocês escutem. Conselhos eu sei que tem demais, mas vocês não devem ficar ouvindo conselhos de pessoas. Escutem o conselho de quem realmente ama vocês de todo o coração. Escute o conselho de quem deu a vida por vocês. Deus abençoe vocês.